no coração das montanhas de Minas Gerais, na Ouro Preto de 1972, uma cidade de pedra, ouro e fantasmas, uma viúva estava prestes a tomar uma decisão que desafiava a lógica humana. Ela segurava em sua mão trêmula a sua última moeda. Não era um trocado. Era uma antiga e pesada moeda de ouro. O último vestígio de sua antiga prosperidade, sua última reserva contra a fome, sua última barreira contra o despejo. E ela decidiu doá-la à igreja. Você consegue conceber a profundidade desse sacrifício? Doar não o que sobra, mas o que falta? Doar o seu último pão, o seu último escudo, confiando apenas no invisível? Em uma cidade construída sob a febre do ouro, uma mulher dava seu último ouro, não em troca de riqueza, mas em troca de fé. Parece uma parábola bíblica, uma lenda contada ao pé do fogão a lenha. Mas essa história, com sua reviravolta de providência e propósito, aconteceu de verdade, nas ladeiras frias sagradas de Ouro Preto, há pouco mais de 50 anos. É um testemunho de que Deus não testa nossa fé para nos ver falhar. Ele testa nossa fé para nos mostrar do que somos capazes quando Ele decide agir. Antes que essa jornada de fé e sacrifício nos leve ao altar de uma igreja barroca e ao limiar do desespero humano, já se inscreve no canal e deixa seu like. Porque o final dessa história não é sobre o que Deus deu a ela de volta. É sobre o que Ele despertou dentro dela. E me conta aqui nos comentários, qual foi o maior ato de fé que você já teve que fazer sem ter a menor garantia do resultado? A história que vou te contar se desenrola em Ouro Preto, Minas Gerais, 1972. O Brasil vivia um milagre econômico, mas em Ouro Preto, o tempo parecia se mover em outro ritmo. A cidade, que fora o coração pulsante do ciclo do ouro, era agora um monumento de pedra-sabão, vivendo de suas memórias. A neblina, o nevoeiro frio e úmido das montanhas, subia pelas ladeiras de paralelepípedos, engolindo as torres das igrejas, dando à cidade um ar de mistério e melancolia. Neste cenário, em um casarão antigo na rua direita, vivia Dona Pilar. Pilar era uma mulher de 54 anos, parda clara, descendente de uma linhagem de artesãos que, diziam, haviam aprendido o ofício com os mestres da Inconfidência. Seu rosto, de traços finos, estava marcado não apenas pelo tempo, mas por uma tristeza profunda que se aninhara em seus olhos castanhos. Dona Pilar era viúva de Horácio. Horácio não fora apenas seu marido, fora seu mestre. Ele era um entalhador, um dourador, um artista cuja alma parecia pertencer ao século XVIII. O ateliê deles, Ouro e Talha, que ficava no térreo do casarão, fora um dia um lugar de magia. Horácio não fazia lembrancinhas. Ele criava santos, ele restaurava oratórios, ele entendia o segredo da folha de ouro. Pilar, sua aprendiz e esposa, tinha mãos igualmente talentosas. Mas o pó da madeira, o mesmo que dava vida aos santos, tirou a vida de Horácio. Uma doença nos pulmões, lenta e cruel, o levou 3 anos antes, em 1969. E com ele, foi-se a arte e o sustento. Horácio, como todo artista, era um sonhador, não um homem de números. Ele havia deixado dívidas, empréstimos feitos para comprar folhas de ouro da Europa, para adquirir ferramentas especiais. E agora, a dívida tinha um rosto e um nome. Dr. Arnaldo Peixoto, o gerente do Banco de Crédito de Minas Gerais. Dr. Arnaldo era o oposto de Pilar. Ele não via história nas pedras, via metros quadrados. Não via arte no casarão. Via um ponto comercial de primeira linha para o turismo que começava a florescer. Ele era um homem do milagre econômico, e o ateliê de Pilar era uma relíquia em seu caminho. Naquela manhã fria de agosto de 1972, a neblina parecia entrar por baixo da porta do ateliê. Pilar estava sentada ao balcão, tentando vender pequenos crucifixos mal feitos, bugigangas de estanho que ela comprava de um atravessador para revender. Ela, que sabia criar beleza, vendia lixo. O cheiro de poeira e tinta barata substituíra o cheiro nobre do cedro e da cola de coelho. O sino da porta tocou. Era ele, Dr. Arnaldo, um homem de terno de tergal cinza, óculos de aro grosso e um cheiro de loção pós-barba que parecia agredir o ar antigo do ateliê. Bom dia,
Dona Pilar, ele disse, com uma polidez fria, sem tirar o chapéu. Vim ver como andam os negócios. Pilar apertou as mãos calejadas uma na outra. Os negócios vão devagar, doutor Arnaldo. O senhor sabe, o turismo anda fraco. O turismo nunca esteve tão forte, Dona Pilar. Ele a cortou, olhando com desprezo para as prateleiras quase vazias. O que anda fraco é este negócio. Estou aqui pela última prestação da nota promissória do seu falecido marido. Ela venceu há 3 meses. E o banco, como a senhora sabe, não é uma instituição de caridade. Eu sei, doutor. Eu estou fazendo o que posso. Se o senhor me der mais um tempo, talvez no Natal. Ele riu, um som seco. Natal? Dona Pilar, estamos em agosto. O banco decidiu. Ou a senhora paga o valor integral até o fim deste mês, ou o casarão será tomado. A lei está do meu lado. Ele colocou um papel timbrado sobre o balcão. São 30 dias. 30 dias para arrumar 30.000 cruzeiros. 30.000. Era como pedir a lua. Mas, doutor, esta casa, ela está na minha família há gerações. Meu bisavô. Ela tentou. Seu bisavô não paga as contas do banco. 30 dias, Dona Pilar. Ele se virou e saiu. O sino da porta soou como uma sentença de morte. Pilar ficou sozinha no ateliê frio. O valor era impagável. Ela olhou para a oficina nos fundos, coberta por um lençol de poeira. E lá, no canto, estava sua maior dor e seu maior tesouro, uma imagem de Santana Mestra, inacabada. Uma escultura em tamanho real, que ela e Horácio começaram juntos. A última obra, a madeira de cedro, nua, esperava pelas mãos que nunca mais viriam. Ela não tinha coragem nem de tocá-la. Os 30 dias se tornaram a paixão de Pilar. Cada nascer do sol era um dia a menos. O desespero a tornou uma sombra de si mesma, vagando pelas ladeiras de Ouro Preto. Ela tentou de tudo. Primeiro, a lógica. Ela foi a outros bancos menores. Um empréstimo? Para a senhora, dizia o gerente, olhando para seus sapatos gastos. Qual a sua garantia? Um casarão que já está hipotecado pelo doutor Arnaldo? É impossível. Depois, a humildade. Ela foi aos outros comerciantes da rua. Dona Pilar, disse o dono da grande loja de gemas, eu posso te comprar essas suas bugigangas, mas não posso te adiantar 30.000. Os tempos estão difíceis. Eles a viam como uma concorrente falida, não como uma vizinha. Então, o sacrifício. Ela começou a vender o que restava. Os móveis do andar de cima. A cama de casal, de jacarandá, onde Horácio morrera. A comoda de sua mãe. Conseguiu alguns trocados, que mal pagavam a luz e a comida da semana. A montanha de 30.000 cruzeiros mal se mexera. Os dias se tornaram semanas. A fome começou a se tornar real. Pilar, que sempre fora uma mulher de fé, sentia sua conexão com Deus enfraquecer. Ela ia à missa na matriz de Nossa Senhora do Pilar, sua igreja-mãe, mas suas orações pareciam bater no ouro das paredes e voltar vazias. Senhor, ela sussurrava no banco frio da igreja, o Senhor me tirou meu marido, me tirou minha arte, e agora vai permitir que esse homem de coração duro me tire meu teto. Onde está a tua promessa? Faltava uma semana para o prazo de doutor Arnaldo. Pilar estava em casa, no ateliê escuro, revirando uma gaveta velha de Horácio. Ela procurava por qualquer coisa de valor. E então, sua mão tocou um saquinho de veludo. Ela o abriu. E lá estava, uma única moeda. Mas não era um cruzeiro. Era uma dobra de 20.000 réis, de 1725. Ouro puro de Minas. Uma relíquia da época da mineração, com o brasão de Dom João V. Tinha sido o amuleto de Horácio, herdado de seu bisavô. Isto, Pilar, ele lhe dissera, é o nosso último recurso. É o ouro que fundou esta cidade. Nunca o venda, a menos que seja para salvar sua vida. Era agora. Salvar sua vida. Seu coração disparou. Esta moeda, ela valia uma fortuna para colecionadores. Valia, talvez,
5, talvez 10.000 cruzeiros. Não eram os 30.000, mas era um começo, era um sinal. Ela poderia levar ao Dr. Arnaldo e pedir mais prazo. Ela tinha algo. Ela segurou a moeda com força, as lágrimas de alívio escorrendo. Obrigada, Horácio. Obrigada, meu Deus. Naquele mesmo dia, um domingo, ela foi à missa para agradecer. O padre da paróquia, Padre Matias, um homem idoso de voz cansada, subiu ao púlpito no final da missa. Sua expressão era de profunda tristeza. Meus filhos, ele começou, a voz embargada. Trago más notícias. Como sabem, nossa amada matriz do Pilar é um tesouro, mas é um tesouro doente. Ele apontou para o altar-mor, aquela obra-prima de talha dourada, um dos altares mais ricos do Brasil. Os cupins. Uma praga silenciosa está devorando a viga mestra que sustenta retábulo. Os especialistas do IFAM estiveram aqui. A restauração é urgente, ou o altar pode ceder. E o custo é astronômico. A diocese não tem. O governo não tem. O IFAM não tem o orçamento emergencial. Por isso, meus filhos, estamos lançando a campanha de salvação do altar-mor. Toda doação, cada cruzeiro, será uma bênção. Ou agimos agora, ou perderemos esta glória para sempre. Um murmúrio de choque percorreu a igreja. Pilar, no banco do fundo, congelou. A casa de Deus estava ruindo, assim como a sua. Ela olhou para a moeda de ouro em sua mão. O calor do metal. 10.000 cruzeiros. Sua salvação. E olhou para o altar. O lugar onde fora batizada, onde se casara com Horácio, onde o velara. O lugar onde ela implorava por ajuda. O dilema era brutal. Salvar a si mesma ou salvar a casa de Deus. Pilar não dormiu naquela noite. A dobra de ouro parecia queimar em sua mão. O rosto de Dr. Arnaldo de um lado, o altar ruindo de outro. O que o senhor faria, Horácio? Ela perguntava ao silêncio. Ela pensou na parábola, a oferta da viúva, as 2 moedinhas que valiam mais que os sacos de ouro dos ricos. Mas, senhor, ela argumentou com Deus, aquela viúva não tinha um Dr. Arnaldo na sua porta. Aquela viúva não ia ser jogada na rua. E uma voz calma, que parecia de Horácio, mas vinha de dentro dela, respondeu. E o que é a rua, Pilar, comparada à paz de sua alma? O que é um teto, comparado à sua fé? Na manhã de segunda-feira, faltando 6 dias para o despejo, Pilar acordou. Ela se lavou, colocou seu melhor vestido, um vestido escuro, mas digno, e saiu. Mas ela não foi ao banco. Ela foi à casa paroquial. Padre Matias a recebeu na sacristia. O cheiro de velas apagadas, madeira antiga enchia o ar. Dona Pilar, que bom vê-la. Veio rezar. Eu vim doar, padre. Ela estendeu a mão trêmula e abriu. A dobra de 20.000 réis brilhou na luz fraca da manhã. Padre Matias recuou, como se tivesse visto uma assombração. Pilar, minha filha, o que é isto? É para a campanha. É para o altar. O padre olhou da moeda para o rosto de Pilar. Ele conhecia a história dela. Ele sabia da dívida. Pilar, isso é uma dobra. Isso é uma relíquia. Vale uma fortuna. Eu não posso aceitar. O senhor deve aceitar, ela disse, a voz subitamente firme. A dúvida havia desaparecido, dando lugar a uma certeza que a assustava. É a oferta da viúva. Padre, é tudo o que eu tenho. Mas o Dr. Arnaldo e sua casa, isso poderia te salvar. Não, padre, ela disse, e pela primeira vez em 3 anos, um pequeno sorriso tocou seus lábios. Isso vai me salvar, mas não do jeito que o senhor pensa. A minha casa, o meu ateliê, já está nas mãos de Deus. Se ele quiser que eu a perca, eu a perderei. Mas a casa dele não pode cair. Pegue. Ela forçou a moeda na mão do padre e fechou os dedos dele sobre ela. Eu dei o que tinha. Deus proverá o resto. Pilar se virou e saiu da sacristia. Ela caminhou pela nave vazia da igreja. Ela não se sentia feliz.
Não se sentia triste. Ela se sentia leve. O medo, o fardo de 30 dias, havia desaparecido. Ela tinha feito sua escolha. Ela foi para casa, não para lutar, mas para arrumar suas coisas e esperar o despejo. A notícia do gesto de Dona Pilar correu por Ouro Preto mais rápido que o vento nas ladeiras. Uma viúva falida doando uma moeda de ouro para a igreja. A primeira pessoa a saber, claro, foi o doutor Arnaldo. Ele soube no mesmo dia. E ele não viu fé. Ele viu um insulto. Ele marchou até o ateliê de Pilar, o rosto vermelho de fúria. Ele nem bateu. Abriu a porta com violência. A senhora é louca, ele gritou. Pilar, que estava no fundo, embalando a imagem inacabada de Santana em um lençol, se assustou. Doutor Arnaldo. A senhora zombou de mim. Zombou do banco. A senhora tem uma moeda de ouro, uma fortuna, e em vez de pagar sua dívida, a senhora dá para o padre. A senhora prefere dar dinheiro para a estátua de madeira podre do que honrar o nome do seu marido. Era meu, para dar a quem eu quisesse, Pilar disse, com a nova calma que a habitava. Pois agora a senhora não tem mais nada, ele rosnou. O prazo acabou. Eu ia esperar até sexta-feira. Mas depois dessa afronta, amanhã, esteja fora daqui amanhã, às 9 da manhã. Eu virei com a polícia para lacrar a porta. A senhora vai aprender o que acontece com quem brinca com o progresso. Ele bateu a porta com tanta força que uma pequena cruz de estanho caiu da prateleira e se quebrou. A montanha não havia se movido. Ela havia desabado sobre Pilar. A fé dela tinha piorado tudo. Enquanto isso, a centenas de quilômetros dali, no Rio de Janeiro, um homem lia uma carta. Seu nome era professor Alceu de Almeida, o maior especialista em barroco mineiro do Brasil. Ele era um historiador de arte da UFRJ, um homem que dedicara a vida a entender os segredos de Aleijadinho e Mestre Ataíde. A carta era de seu velho amigo, Padre Matias, de Ouro Preto. A carta dizia: meu caro Alceu, a matriz do Pilar está morrendo. Os cupins. E o IFAM não tem fundos. Mas o milagre começou. Uma viúva, a mais pobre da minha paróquia, deu o que não tinha. Ela doou uma dobra de 1725. Uma única moeda de ouro, Alceu. Um gesto que envergonha os ricos. A fé deste povo ainda queima. Mas a fé não mata cupim. Preciso de ajuda. Preciso de um nome. Quem no Brasil pode salvar nosso altar? Professor Alceu leu a carta, comovido. Mas não foi a história da viúva que o pegou. Foi o timing. Ele estava justamente pesquisando os pigmentos de Mestre Ataíde e precisava de uma desculpa para voltar a Minas. No dia seguinte, sem avisar, ele pegou seu carro e dirigiu às 8 horas até Ouro Preto. Ele chegou na terça-feira. No dia do despejo, ele chegou às 8 da manhã. A neblina era tão densa que mal se via a cidade. Ele foi direto para a casa paroquial. Encontrou o padre Matias na porta, pálido, vestindo seu sobretudo. Alceu, que surpresa! Mas hoje é um dia terrível. Eu sei, Matias. Vim ver o altar. E vim conhecer essa sua viúva. Onde ela mora? Ela mora ali. O padre apontou para a rua direita, no ateliê Ouro Itália, e doutor Arnaldo, do banco, está a caminho para despejá-la. Agora, em menos de 1 hora. O quê? Por causa da moeda. Por causa da dívida. A moeda foi apenas a desculpa que ele usou para antecipar o fim. Professor Alceu não era um homem de ação, era um homem de livros. Mas ele sentiu uma urgência. Matias, me leve até lá, agora. Os dois homens, o padre e o professor, andaram apressados pela rua de pedra. Eles chegaram ao ateliê Ouro Itália às 8h40. A porta estava aberta. Dentro estava um caos. Caixas de papelão, lençóis cobrindo objetos. Dona Pilar estava sentada em um banquinho, ao lado da grande imagem de Santana Mestra, coberta pelo lençol. Ela não chorava. Apenas esperava. Dona Pilar, disse o padre. Ela levantou os olhos. Padre, veio se despedir. Eu trouxe um amigo.
Este é o professor Alceu, do Rio de Janeiro. Ele é um especialista. Especialista, ela disse, cansada. Não há nada aqui para especialistas. Apenas lixo e poeira. Vão embora, por favor. Eu não quero que me vejam ser humilhada. Professor Alceu entrou, os olhos varrendo o ateliê. Ele viu as bugigangas de estanho. Viu a poeira. Viu a mobília vendida. Ele estava prestes a concordar com a viúva. E então, seu olhar parou na forma coberta pelo lençol. A forma de Santana. O que é aquilo? Ele perguntou, a voz subitamente diferente. É só um santo inacabado. Pilar disse. Meu marido, nós... Alceu não pediu permissão. Ele se aproximou e, com uma reverência que parecia de um sacerdote, ele puxou o lençol. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A Santana mestra, mesmo inacabada, sem tinta, sem ouro, brilhava com a vida da madeira. A talha era perfeita. Não era uma cópia. Era da escola. O fluxo dos panos, a expressão dos rostos. Alceu, o maior especialista do Brasil, estava sem fôlego. Ele tocou a madeira. Matias, olhe isso. Olhe a profundidade do corte. Olhe a anatomia das mãos. Ele se virou para Pilar. Seus olhos, antes acadêmicos, agora queimavam de excitação. Dona Pilar, quem fez isto? Meu falecido marido, Horácio. E eu, ela sussurrou. Onde ele aprendeu? Com quem? Isso é a técnica do mestre Vieira, que se julgava perdida. Ninguém mais sabe fazer isso. Horácio aprendeu com o pai dele, Pilar disse, confusa com a agitação do homem, que aprendeu com o avô. Ele dizia que era o jeito certo, o jeito antigo. Ele não gostava das tintas novas, do gesso moderno. Tintas novas? Gesso. Alceu estava elétrico. Ele te ensinou? Ele te ensinou a preparar a greda, a usar o bol armênio, a aplicar a folha de ouro. Sim, claro, disse Pilar. A cola de coelho, o brunidor de ágata. Era o nosso trabalho. Horácio tinha os cadernos. Cadernos! Alceu e padre Matias disseram em uníssono. Sim, os diários do ateliê, do bisavô dele, do trisavô, estão ali. Ela apontou para uma caixa de papelão, marcada como despejo. Alceu rasgou a caixa. Lá dentro, 4 volumes grossos, encadernados em couro, gastos pelo tempo. Ele abriu o primeiro. Eram diários de ateliê, de 1790, de 1810, escritos com tinta ferrogálica. Eram receitas de como preparar a madeira, como fazer os pigmentos, moendo as pedras da região, como aplicar o ouro para que ele nunca desbotasse. Meu Deus, sussurrou Alceu. Matias, você está vendo isso? É o diário do ateliê dos Rezende, o ateliê que trabalhou com o mestre Ataíde. Estas não são receitas, são a fórmula perdida da policromia barroca mineira. O IFAM procura por isso há 50 anos. Ele se virou para Pilar, que olhava sem entender. Dona Pilar, o que a senhora tem aqui, o que a senhora sabe fazer, vale mais do que todos os casarões de ouro preto. A senhora não é uma artesã. A senhora é o último elo vivo com os mestres do barroco. Nesse exato momento, o relógio da matriz bateu 9 horas, e a porta do ateliê se abriu. Doutor Arnaldo entrou, e atrás dele, 2 policiais militares. Bom, Dona Pilar, acabou o tempo. Ele parou ao ver os outros. Padre, professor, algum problema? Um grande problema, doutor Arnaldo, disse o professor Alceu, levantando-se, segurando o caderno como se fosse a Bíblia. O senhor não pode despejar esta mulher. Arnaldo riu. Professor, com todo respeito aos seus livros, isto é uma execução de hipoteca. A casa é do banco. A lei. Pois então o senhor terá que brigar com uma lei maior, disse Alceu. Eu, Alceu de Almeida, curador do Museu Nacional de Belas Artes e consultor do IFAM, declaro este ateliê e tudo que há nele, incluindo sua proprietária,
um patrimônio histórico e artístico nacional. Estes cadernos, ele ergueu o livro, são a chave para salvar não só o altar do Padre Matias, mas todas as igrejas de Minas. Arnaldo empalideceu. Isso é um absurdo. É um truque. Não é truque, Arnaldo, disse Padre Matias, que entenderá tudo. A Diocese de Mariana, com o patrocínio de emergência do IFAM, que o professor Alceu acaba de garantir por telefone. Eu nem liguei ainda, sussurrou Alceu. Mas vai, o padre continuou. Irá contratar Dona Pilar de Rezende para supervisionar e executar a restauração da matriz de Nossa Senhora do Pilar. O contrato dela, doutor, é mais do que suficiente para quitar a dívida com o seu banco, com juros. Os policiais, que entendiam de hierarquia, olharam para o delegado, para o padre, e baixaram os cacetetes. Doutor Arnaldo olhou para o professor, para o padre e para a viúva que ele ia esmagar. Ela não olhava com ódio, ela olhava com pena. Ele foi derrotado, não pela lei, mas pela providência. Isso é irregular, ele murmurou, mas sua voz não tinha força. Ele se virou e saiu, engolido pela mesma neblina que o trouxera. Pilar ficou de pé. Ela olhou para Alceu. Professor, o que o senhor disse? Eu disse, Dona Pilar, ele sorriu, que a senhora tem trabalho a fazer. A senhora e Horácio. Ele olhou para a imagem de Santana. A senhora pode terminar esta peça. Pilar olhou para a madeira, o cheiro de cedro. Ela foi até a imagem. Pela primeira vez em 3 anos, ela tocou o rosto inacabado. Suas mãos, que tremiam de medo, agora formigavam de propósito. Sim, ela disse, a voz firme. Sim, eu posso. Dona Pilar não recebeu um baú de ouro de volta. Deus não a pagou com a mesma moeda. Ele lhe deu algo infinitamente maior. Ela não quitou a dívida apenas. Ela redescobriu sua vida. A campanha de salvação da igreja teve uma reviravolta. A moeda de ouro de Pilar, a dobra, foi colocada em exposição na sacristia como grão de mostarda, o símbolo da fé que iniciou o verdadeiro milagre. O dinheiro para a restauração veio do IFAM e de patrocinadores que o professor Alceu mobilizou, agora que ele tinha a mestra para liderar o trabalho. O Ateliê Ouro Itália não reabriu como uma loja de bugigangas. Ele reabriu como o centro de restauração Horácio e Pilar. Dona Pilar, a viúva que vendia crucifixos de estanho, tornou-se mestra Pilar, a única pessoa viva que detinha os segredos do douramento barroco. Os anos se passaram. Nos anos 80, o ateliê virou uma escola. Jovem de Ouro Preto, em vez de irem para as Minas ou para São Paulo, iam para o ateliê de Dona Pilar aprender a arte antiga. Ela ensinou dezenas, centenas de novos artesãos, usando os cadernos de seu trisavô. Ela salvou o altar da Matriz, e depois o de São Francisco de Assis, e depois o da Conceição. A Santana Mestra foi a primeira peça que ela terminou. Ela a folheou a ouro, usando a técnica que Horácio lhe ensinara, e ela a doou para a Matriz do Pilar. Hoje, ela está lá, em um nicho lateral, uma obra-prima nascida do desespero e da fé. Dona Pilar viveu até 1995. Morreu com mais de 70 anos, não como uma viúva solitária, mas como a matriarca do barroco mineiro, cercada por seus aprendizes, no mesmo casarão que ela quase perdeu. A história de Dona Pilar é um testemunho de que Deus não nos pede sacrifícios para nos punir. Ele os pede para nos abrir espaço. Ela teve que esvaziar as mãos de sua última moeda, seu último apego material, para que Deus pudesse enchê-las com seu verdadeiro tesouro, seu dom, seu propósito e seu legado. Você acredita que nossos maiores sacrifícios são, na verdade, os portais para nossos maiores milagres? Você já teve que abrir mão de algo que amava para receber algo que precisava? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se essa história de fé e sacrifício tocou sua alma e te fez acreditar que a providência divina age de formas misteriosas, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar essa mensagem. Lembre aquela pessoa que está segurando sua última moeda com medo. Talvez ela não seja o seu fim, mas o seu verdadeiro começo.